Olá pessoal, sou Temístocles Ambronha, professor da disciplina de Literatura Brasileira, e nesta oportunidade nós estamos aqui reunidos para compartilhar a correção da prova da Universidade de Passo Fundo, processo seletivo de inverno do ano de 2013. O segundo caderno é o caderno reservado à literatura, das questões 9 à questão 16. E reparem, por gentileza, por favor, a primeira questão, a questão de número 9, uma questão sobre literatura geral, que envolve conhecimentos gerais, mas estritamente voltada à poesia. Começamos com um comentário sobre a poesia da arte simbólica, não é? O simbolismo, que foi a última escola que caracterizou o século XIX, já em 1893, quando o homem europeu deu-se conta que a segunda revolução industrial não completou o clima de otimismo e todas as perspectivas que a Europa havia criado em cima do capitalismo. Por isso mesmo que na literatura e nas artes plásticas, os poetas e os artistas, enfim, captam em todas as artes plásticas, e até mesmo nos livros literários, o forte sentimento, não é, de melancolia, o forte sentimento de pessimismo. O simbolismo que surgiu na França tem a arte de insinuar, de sempre descrever as características constitutivas do objeto e nunca afirmar algo categoricamente. Conforme diziam os grandes simbolistas, afirmar algo é reduzir 3/4 do prazer de um poema. E é isso justamente que a questão te propõe. Inicialmente, acompanhe comigo, pega o teu caderninho, por gentileza, por favor. A literatura do simbolismo é aquela que reinventa o padrão característico da linguagem literária, não é? Acreditando que a verdadeira literatura está em insinuar, sugerir, não é? Dizer assim, hipoteticamente, sugerir sentidos, inclusive a escola do sonho, da fuga, da loucura, da religiosidade, do pessimismo. Ao passo que é o barroco, não é? Que expressa também, ao mesmo tempo, procurando conciliar sentidos opostos, o sentimento de satisfação, de êxtase e também de pessimismo. É uma relação de antítese, é uma relação antitética. Isso porque, conforme nós sabemos, revisando um pouquinho apenas, a escola do barroco é a escola que se cria no século XVII, quando a Europa está num clima de conturbamento, de confusão, um clima aí que a religião, a Igreja Católica perde muito do seu poder e vê crescendo, não é, os princípios, os valores do Martinho Lutero. Então o homem barroco se cria, ele molda a sua característica, a sua estética sempre na contraposição de valores. Por isso que é uma escola tensa, conturbada, da dualidade, da incerteza e da instabilidade. Continuando então, por favor, acompanhe a leitura. A literatura, pontinhos, caracteriza-se por ser experimentalista. Como, em que sentido experimental? Experimental no sentido de experimentar novas linguagens, não é? Estabelecendo um jogo estético em que vale brincar com os temas e as formas. É a literatura do modernismo. Lembrar do modernismo primeira fase, o modernismo dos 22, do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, não é, do Manuel Bandeira, que quer romper com a formalidade excessiva da poesia parnasiana e, enfim, de todos os romances característicos aí do século anterior, que é o século XIX. E para finalizar a questão, em qual literatura que é o princípio da arte pela arte, em que o poeta e o pintor, o escultor, enfim, a arte em geral valoriza apenas o princípio da beleza, é o parnasianismo. Portanto, aí um gabarito claro, simbolista, barroca, modernista e parnasiana. Portanto, o gabarito D, querido. Perfeito? Seguindo então para o padrão da correção, já estamos na questão 10, um belíssimo poema aí, da autoria do poeta Arcade Cláudio Manuel da Costa, uma belíssima questão. Neoclassicismo ou arcadismo, já estamos no século XVIII, o século em que o Brasil ainda apresenta uma realidade de país colônia, mas já está um pouco mais avançado do que com relação ao barroco. Já existe um sistema literário de autores produzindo obras e leitores que consumem estas obras. Estamos aí, não é, na capital brasileira, estamos em Vila Rica, Minas Gerais, nos poetas inconfidentes mineiros, no Cláudio Manuel da Costa, no Tomás Antônio Gonzaga, na escola que prima
pela natureza, pela simplicidade, pela beleza dos campos, pelo locus amoenos, pelo bucolismo, a relação de harmonia do homem com o meio natural. Então vamos, por gentileza, à declamação do poema Já rompe Nise a matutina aurora. O negro manto com que a noite escura, sufocando do sol, a face pura tinha escondido a chama brilhadora. O que ele está chamando a atenção? Raiou o dia, já rompeu Nise a aurora, já amanheceu. Vejam, a negritude da noite, a noite tinha sufocado o sol, já tinha escondido a face brilhadora do sol. Então ele está contente diante de uma cena do amanhecer. Que alegre, que suave, que sonora aquela fontezinha que murmura. E nestes campos cheios de verdura, que avultado prazer tanto melhora. Veja como há aí uma idealização da natureza, não é? Campos cheios de verdura, o eu lírico colocando-se na qualidade de um pastor de um rebanho de ovelhas e de um rebanho de gado. Só minha alma em fatal melancolia, por não poder ver você, Nise adorada, não sabe ainda que coisa é alegria. Veja como o poeta expressa o seu pessimismo em não estar diante da amada, não é? Tudo está perfeito. O dia está bonito, amanheceu, o poeta está contente, mas no seu interior há um problema. O problema de estar distante da amada. A alma ainda está melancólica por isso. E a suavidade do prazer trocada tanto mais aborrece a luz do dia, quanto a sombra da noite mais lhe agrada. Veja, nos dois últimos versos deste último terceto dessa estrofe de 3 versos, o eu lírico esclarece que ele tem uma preferência, não é? Pela noite ao dia, em detrimento do dia. Ó. Tanto mais aborrece a luz do dia. Parece que há um sentimento de confusão aí. Ele parece que agrada mais a negritude da noite do que a claridade do dia. Então vamos para as alternativas. Ela pede a que não se refere, portanto, a incorreta. A natureza é caracterizada pelos seus traços tipicamente brasileiros. Não é, todavia, o poeta Árcade que tem uma intenção em ser tipicamente brasileiro e nacionalista. Me parece que isso aqui figura mais alinhado com a literatura do romantismo, concorda? Em oposição aos traços idealizados da natureza típica do arcadismo europeu. Não é, querido, a questão de ser em oposição à literatura idealizada, não é, do arcadismo, porque os árcades também idealizavam a natureza e a simplicidade dos campos, conforme falamos agora há pouco. Me parece que essa alternativa A tem alguns problemas, mas vejamos as outras. A natureza é caracterizada, de acordo com as normas do estilo arcádico, como um lugar ameno, um locus amoeno, um local tranquilo, veja, em que a noite se segue à luz do dia. Quer dizer, depois da noite vem a luz do dia. Claro, pois lá na primeira estrofe, o poema já iniciou com a cena do amanhecer, em oposição à noite. Então está perfeito. Com o sol claro, a fonte murmurante e os campos verdejantes. Claro que sim. Pegue, por gentileza, por favor, a tua prova. Você vai ver que no segundo quarteto estão expressas essas ideias. Então, o gabarito se revela verdadeiro. Já na C, este poema é um soneto. O soneto é uma forma fixa, uma forma clássica, composta de 2 quartetos e 2 tercetos. Não é? Portanto, nós temos 14 versos, 4, 4, 8, mais 3, 6. C, verdadeiro. O eu lírico exprime a tristeza de estar separado de Nise, a sua amada, em contraste com a alegria que a natureza diurna manifesta. Claro, ele disse que estava, necessitando da presença dela, portanto triste, e expressa que, justamente a natureza diurna não é melhor. O eu lírico intensifica a expressão da sua tristeza por não ver a mulher amada, ao afirmar a sua preferência pela noite, em oposição ao dia. Aí sim o gabarito se revela gabarito E. Já na questão 11, uma questão que traz novamente aquele grande livro que inicia o modernismo em Manuel Bandeira,
a obra chamada Libertinagem, um grande livro que inicia o modernismo da poesia do Manuel Bandeira, todos os versos aí, versos livres, versos brancos, onde se prima pela expressão, não é, da liberdade. Liberdade no escrever, tanto na forma quanto nos temas, que era o grande projeto modernista em oposição ao que quiseram os parnasianos, lá numa das últimas poesias, lá do final do século XIX. Vamos ver a prova nesta ocasião, escolheu um poema chamado Macumba de Pai José. Na macumba do encantado, o nego velho, pai de santo, fez mandinga. No palacete de Botafogo, sangue de branca virou água. Foron vez estava morta. E aí, as três alternativas para nós avaliarmos. A primeira, o poema opera a inversão simbólica, não é, das tradicionais relações de poder entre brancos e negros no Brasil, a mostrar um efeito de um ritual africano verdadeiro. Nós estamos acostumados a ter essa relação de superioridade branca em oposição a outra raça. E é justamente isso que o poema propõe. É o nego velho pai de santo quem está dominando as relações de poder no ritual africano. Perfeito, está correta. O poema assume a linguagem popular como forma de fazer poesia, não é? Radicalizando a opção modernista pela variante brasileira, verdadeira, uma linguagem mais popular, mais informal, mais coloquial. E o poema condena a violência praticada por meio de um ritual de magia negra. Não, ele não condena, ele menciona, ele mobiliza isso. Então a 3 está falsa. O gabarito apenas 1 e 2 se revela alternativa C. Questão 12, belo livro, romântico, Lucíola, José de Alencar novamente, um baita escritor aí da escola romântica, dos romances de costume, um romancista urbano. José de Alencar aí que esteve presente nos romances urbanos indianistas e romances também regionalistas, fez romances idealizando a burguesia, mas fez também, a exemplo de Lucíola, Senhora, dentre tantos outros, romance em que se quis mostrar um lado um tanto quanto depravado da burguesia carioca da segunda metade do século XIX. Esse romance, narrado em primeira pessoa, pelo narrador Paulo da Silva, um homem que vem de Olinda, Pernambuco, local onde passou seus 5 anos, e está passando uma temporada provisória a ver se arruma alguma ocupação, algum emprego no Rio de Janeiro e fica hospedado na casa do Dr. Sá, um amigo de infância. Já nos primeiros momentos, o Dr. Sá é capaz de oferecer um momento de descontração. Eles vão à festa da glória, uma festa religiosa, porque é uma festa da padroeira do Rio de Janeiro. Nesta ocasião, inclusive, Paulo conhece Lúcia, a cortesã mais sofisticada, melhor cortesã de luxo do Rio de Janeiro, a mulher mais procurada pelos burgueses, por mais que casados. Lúcia, no início do livro, é caracterizada como uma mulher insensível, uma mulher indiferente, uma mulher que atende os homens em sua casa apenas na condição de meros clientes, jamais na condição de donos daquele recinto. Mas com Paulo será diferente. Haverá um envolvimento sentimental entre os dois, quer dizer, houve um imprevisto. Ela fecha as portas da sua casa e não quer mais se entregar aos outros homens. Paulo se surpreende com isso, no fundo gosta, pois Paulo sempre quis Lúcia apenas para si, não como uma mulher vulgar, uma mulher para os outros. Então Paulo concorda, mas Paulo ouve discursos, boatos na sociedade, que os burgueses reclamam a ausência de Lúcia. Então Paulo propõe que Lúcia volte à sua vida, mesmo mantendo um relacionamento com ele. Nos desdobramentos aí deste romance, nós vamos ver que Lúcia, ao revelar o motivo pelo qual precisa se prostituir, é em função de sustentar a família, uma vez que o Rio de Janeiro de 1852 foi agravado por uma grande peste que assolou a sociedade, a sua família toda enferma, de cama, ela precisou ir para as ruas esmolar e acabou sendo insinuada pelo couto para se prostituir. Lúcia, que tem ainda uma irmã daquela época, Ana, uma sobrevivente, e Lúcia ainda propõe que Paulo se case com Ana, mas Paulo não aceita. Um romance epistolar narrado em forma de cartas propostas por Paulo e direcionadas a uma suposta senhora.
Vejamos então o que a questão 12 nos traz. Ele é um romance urbano, claro, é um romance urbano, um romance de crítica dos costumes. Trata da paixão socialmente inviável entre um jovem de boa família e uma cortesã de luxo. O choque entre os sentimentos individuais e a ordem social, sim. Verdadeiro, Lúcia, num momento da obra, coloca-se no seu lugar. Ela mesmo comenta: eu lhe amo muito, Paulo, mas eu não sou capaz de casar com você, pois o meu corpo é manchado pela prostituição. E você é um homem correto, um homem bom, um homem de família. Logo, ela percebe que esse relacionamento é inviável diante de uma sociedade preconceituosa que condena esta prática. Perfeito? A degradação da personagem principal, Lúcia, decorre das imposições de uma sociedade cruel. Assim, ela se corrompe pela necessidade de ajudar a família. Verdadeiro também é em função disso, conforme mencionamos, que ela precisa, não é se prostituir. A heroína do romance passa por um amadurecimento interior e uma forte consciência dos mecanismos sociais. Claro, ela percebe que ela é condenada. Por isso, ela não demonstra sentimento de culpa. Aqui está o problema. Ela demonstra, sim, culpa, arrependimento. Se ela pudesse voltar no tempo, ela faria tudo diferente. No decorrer da narrativa, não é possível perceber em momento algum que a personagem Paulo tem optado por seguir os seus próprios sentimentos, ou seja, por enfrentar as convenções e preconceitos da época. Falso também, por quê, querido? Porque o Paulo, a todo instante, ele ouve a opinião das pessoas condenando Lúcia. Sá menciona Paulo: cuidado, Lúcia não é destas mulheres que você pensa. Lúcia é uma grande fêmea, quando seus lábios estão úmidos de vinho e de champanhe. Fora isso, não se meta com ela. Mas Paulo não ouve tudo isso. Ele segue as batidas do seu próprio coração. Ele quer ver as coisas com seus próprios olhos. Portanto, ele opta pelos seus próprios princípios. Ele não é influenciado pela opinião dos outros. Por isso que nós vamos ter um gabarito E, com as duas primeiras verdadeiras e as duas últimas falsas. Já o outro teste, 13, o senão do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, excelente obra do escritor Machado de Assis, o inaugurador do estilo realista no Brasil em 1881, com o próprio livro Brás Cubas, narrado em primeira pessoa, um defunto autor que primeiro morre e resolve depois, posteriormente, relatar em Memórias Póstumas a sua existência. Primeiro o delírio de morte, depois o velório, o enterro. Virgília estava lá entre as 11 pessoas, uma mulher belíssima, o meu grão amor da juventude. E então retorna-se num flashback, conta a cena do nascimento, a sua infância conturbada e a alcunha de ser considerado um menino diabo, pelas artes, pelas estrepolias. A juventude, os amores. Marcela amou-me vulneravelmente por dinheiro, por colares, por joias. O direito mal aproveitado, o dinheiro do pai mal aproveitado. Estive longe de deter a verdadeira ciência que os meus grandes mestres tentaram me passar. Um livro aí que Brás Cubas precisa voltar, pega a mãe no leito de morte, se isola no bairro da Tijuca, reencontra Eusébia, a filha Eugênia, coxa. Por que bonita se coxa, por que coxa se bonita? Em seguida, os planos de uma carreira política, com o conselheiro Dutra, pai de Virgília, todos fracassados. Um emplasto, Brás Cubas, também uma grande elaboração estética do Machado de Assis, uma obra que também fica inacabada. Por fim, no balanço da vida, Brás Cubas acha que sai quites. Quites por não ter se casado e não ter filhos, não ter transmitido a nenhuma criatura o mísero legado de sua existência. Mas lembrando, o estilo de Machado de Assis é um estilo muito peculiar, um estilo aí que você tem nesse fragmento. Não é uma menção, não é dos sentimentos e das percepções do narrador à medida que ele narra. Começo a arrepender-me desse livro, não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e realmente expelir alguns magros capítulos para este mundo sempre é uma tarefa que distrai. Quer dizer,
É característica do Machado de Assis ter uma linguagem culta, formal, excessivamente rebuscada, usar a ironia, o bom humor e uma discreta melancolia. É característica do Machado os enredos alineares, quer dizer, sem sequência linear, sem ordem cronológica. E a característica de refletir sobre a própria narrativa, a arte da metalinguagem. Metalinguagem. Usar o código para falar sobre o próprio código, que é exatamente o que acontece neste fragmento. E então, nós vamos lá para as alternativas. O que é correto? Não é? No texto acima, o narrador assume um ponto de vista objetivo, típico do romance realista naturalista, limitando-se a narrar as ações das personagens e a descrever as personagens e os espaços onde elas se movem. Coloca-se no centro da narrativa, provocando o leitor, comentando a composição e o estilo do livro e elogiando ironicamente o proveito que tira da morte. Vamos para a C. Compara o seu estilo ao Andar dos Bêbados, por ser incapaz de refletir sobre o seu modo de narrar. Mas espere um pouquinho, ele é capaz de refletir sobre o modo de narrar. Ele usa a metalinguagem. Ele diz, o meu estilo guina à direita, guina à esquerda, para, urra, replica, como se fosse o estilo dos bêbados, guinando em zigue-zagues. Então está falsa. Pratica a metalinguagem, concentrando-se na narração das ações das personagens. É verdade, sim, ele pratica a metalinguagem, mas o foco do livro não está propriamente nas ações das personagens, mas na reflexão sobre o seu método de narrar. Por isso que a questão está falsa. Ele reflete com humor e discreta melancolia, por isso a E também é falsa, não é? Falta de sentido da vida. Outro problema, o fragmento não se concentra em cima disso. Se concentra em cima do estilo dos ébrios. Vejamos a B novamente. Coloca-se no centro da narrativa, provocando o leitor, comentando a composição e o estilo do livro e elogiando ironicamente o proveito que tira da morte. Assume um ponto de vista objetivo, do que é típico, que é próprio do romance realista naturalista, limitando-se a narrar as ações das personagens. Ele não está se limitando a narrar as ações dos personagens, que ele está comentando sobre o seu método. Logo, o gabarito verifica-se B. A próxima, bela obra, estamos aí, Policarpo Quaresma, Lima Barreto, Pré-Modernismo, obra de 1911, por Lima Barreto, o escritor dos subúrbios cariocas. O homem que contesta, que tenta parodiar o estilo e a proposta indianista lá dos românticos, ao propor em Triste Fim de Policarpo Quaresma, realmente um protagonista patético. Bem-humorado, mas patético. Um homem que propõe ideias muito extravagantes e que, logicamente, que não seriam aceitas. Policarpo Quaresma é um funcionário público, trabalha como subsecretário em um arsenal de guerra, no Rio de Janeiro, sua irmã Adelaide. Aí os projetos de estudar a história, estudar a geografia, os nomes dos rios, dos afluentes, todas idiotices percebidas por ele no final do livro. O sítio Sossego, a tentativa de ser novamente patriótico, além de elaborar ideias como trocar a língua portuguesa pela língua tupi, que inclusive o presidente Floriano Peixoto acha extremamente absurdo. Enfim, Policarpo Quaresma vê no final do livro que as suas ideias não serão aceitas. Ele está agora liderando um grupo, nós estamos na revolta da Armada, o Rio de Janeiro proclamou guerra, a revolta dos marinheiros contra o governo. E Policarpo Quaresma resolve se alistar no exército de Floriano Peixoto. Ganha a primeira batalha, mas é colocado como carcereiro de guerra, para cuidar prisioneiros de guerra. Então, em determinado momento, Floriano Peixoto manda fuzilar de 10 em 10, de 15 em 15, esses sobreviventes. E Policarpo Quaresma não concorda com isso. Resolve, então, fazer um ofício pedindo para que essa prática não fosse realizada. É aí que é condenado à morte, acontece o seu triste fim, conforme mencionado já no título da obra. Então vejamos, a obra inicialmente tem um caráter dramático e depois se transforma em cômico. Não é errado,
É errado porque é o contrário. Primeiro a obra começa em tom cômico e patético, ela vai se tornar trágica no final do livro. Então, cronologicamente, isso não procede. 2. Tanto o plano narrativo, que relata os percalços de um estilo brasileiro e de sua pátria, quanto o plano crítico, que enfoca os limites da ideologia, destacam de forma singular a personalidade literária do Lima Barreto. Claro, está elogiando o livro, é um clássico da literatura verdadeiro. Ao final da narrativa, Policarpo Quaresma se entristece, pelo que percebe, sim, pois pensa na falta de sentido do conhecimento que alcançara. Ele percebe que as ideias todas se tornaram inúteis. Ele mesmo reflete: de que adiantou estudar o nome dos rios e dos afluentes? Besteira e idiotice, apenas inutilidades. Verdadeiro. Mas a questão pede a incorreta. Portanto, é apenas a 1 que está falsa. O gabarito será a alternativa A. Temos aí questão 15, penúltima questão da prova, uma questão também excelente sobre contos gauchescos, mesmo período literário, pré-modernismo, um ano depois, em 1912, um regionalismo gaúcho ainda idealizado, que procura enaltecer a alma heróica, não é a alma vivaz deste homem sulino. O livro narrado pelo vaquiano Blau Nunes, que é um laçador, um ginete, um campeiro, um homem que vai de pago em pago e de estância em estância e tem um estilo de vida andarilha. Um homem que, justamente deste estilo, extrai a matéria-prima para a narração dos seus 19 contos que aparecem aí na sequência. O primeiro deles, 300 onças, O Negro Bonifácio, O Boi Velho, Juca Guerra, tantos contos clássicos que enriquecem a galeria dos personagens regionais de João Simões Lopes Neto. A questão, ela inicia também aí com um trechinho, com um fragmento, você tem um fragmento, e fui pensando, tinha por minha culpa, exclusivamente por minha culpa, tinha perdido as 300 onças. A reflexão do Blau Nunes lá no conto 300 onças, quando ele era capataz e foi incumbido pelo patrão para buscar bois e receber uma guaiaca com as 300 onças, com 300 moedas de prata, gravadas uma onça em cima. Mas, no meio do caminho, o Blau Nunes acaba perdendo a guaiaca, não é? Num banho de riacho, que depois é encontrada pelos cavaleiros e inclusive devolvida antes mesmo que ele chegue. O patrão aí conta em tom de anedota. Sobre o texto acima, extraído de 300 onças, o que é falso? Não é correto afirmar. O narrador constrói a sua linguagem com elementos típicos do dialeto gaúcho, sim, uma linguagem informal, popular, com gírias, termos, expressões populares do dialeto gaúcho. Uns contos que têm aquele sabor de história contada, história que resiste aos tempos pela oralidade, que o pai contou para você, que você vai contar para frente, e quem conta um conto aumenta um ponto. O narrador segue exclusivamente o padrão culto da língua portuguesa. Aqui está o detalhe, o problema. Contos gauchescos é narrado com uma linguagem regional, típica sulina, coloquial, mais popular. Não é uma outra variante, não é a variante culta. Essa é a alternativa que se revela incorreta. O protagonista é narrador de sua própria história. Sim, nesse conto ele é contado com foco narrativo em primeira pessoa. E ele havia pensado em se suicidar-se, claro. O João Simões Lopes Neto quer aí enaltecer os ideais de honestidade, lealdade, bravura. O protagonista, Blau Nunes, em primeira pessoa, quando ele percebe que perdeu as 300 onças, na volta, lembra, ele procura colocar um revólver sobre a cabeça. Ele quer se matar, porque ele não tem dinheiro para compensar. Mas aí ele pensa na honestidade da mulher, no cavalo, que é o símbolo da liberdade, no seu cusco, que ele tanto aprecia, e ele resolve não fazer isso. O protagonista procura conciliar o respeito e a propriedade do patrão com as suas obrigações de pai de família. Perfeito. Portanto, ficamos com o gabarito B neste teste. Está, portanto, faltando apenas um. O teste 16, que versa sobre esse excelente poeta gaúcho, alegretense, Mário Quintana, a literatura sulina, que estaria enquadrado ali no modernismo fase 2.
Mário Quintana, o poeta, expressa em sua trajetória uma forte temática unida, não é? Centrado na problemática individual e não falando da vertente amorosa. Ao rejeitar os valores materiais, o poeta valoriza o sonho, a fuga, a ilusão, a idealização da realidade. As duas primeiras são verdadeiras. Percebemos a terceira. Seus poemas são visuais, voltados ao exterior, mas será que eles não mencionam algo da condição interior do ser humano? Os poemas revelam-se em transformação do interior, portanto, o gabarito C, apenas 1 e 2. Muito grato, muito agradecido. Obrigado pela gentileza, pela atenção. Até mais, pessoal. Até a próxima oportunidade.